Marta de Florianópolis, obrigado também. Fala, Roberto. Paulinho, tudo bom? Tudo certo? Tudo bem? Bom te Tudo ver. legal. Eu tinha comentado aqui com o pessoal que está nos acompanhando que eu ia mostrar uma coisa que eles iam ficar com inveja, mas então eu ia te esperar para entrar para tu também ficar com inveja, Vai lá. né? Porque, como tu sabes, eu fui premiado há alguns anos atrás com o Prêmio Liberdade pelo Instituto Líderes do Amanhã lá de Vitória, que é uma gente fantástica, né? A gente se tornou muito amigos, né? Uhum. E todos os anos eles mantêm contato, mantêm um relacionamento bastante próximo, não apenas porque são pessoas legais, mas também porque a gente tem valores em comum. E esse ano eles vão fazer o Fórum Liberdade e Democracia, já presencial, Uhum. agora no dia 5 e 6 de novembro, lá em Vitória, inclusive trazendo palestrantes do exterior, entre eles o Tauts Funny, do Ayn Rand Institute. E mais, eles fizeram um acordo operacional com o Ayn Rand Institute, no qual o Ayn Rand Institute vai fazer a Ayn Rand Con USA em continuidade ao Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. Né? Claro que, obviamente, virtual, e o Ayn Rand Con dos Estados Unidos vai ter tradução para o português simultânea, através da tecnologia que o Zoom permite, o que Legal. é ótimo, né? E o que é para te ficar com um pouco de inveja é o seguinte, aqui eu ganhei aqui, né? Hum. Eu ganhei aqui, ó, Ah, camiseta. né? A camiseta de presente do Líderes. Uhum. Ganhei também uma canequinha aqui para tomar o meu super coffee, né? Uhum. Aparece ao contrário, Tá ao né, na contrário, pois é, tela. mas tá ali líderes. Pois é. Bom, Meus parabéns, muito ganhei bom. também um porta-post aqui, ó, né? Para tu Uhum. colar na geladeira. E um bottom aqui, ó. E um bottom que não é de político, mas é de política. Mas Né? hoje. Fala aqui, liberdade, economia de mercado, responsabilidade individual, Estado de Direito e Uhum. propriedade privada. Tudo aquilo que a gente gosta, né, Paulinho? Aham. Mas Estado de Direito é uma ficção, né, Roberto? Uma das discordâncias que a gente tem. Mas hoje a gente não vai falar disso. Hoje vai falar de outras coisas. É, eu acho que não é uma ficção, mas é um ideal a ser alcançado. Exato, é o ideal. Bom, mas vamos então conversar a respeito do tema que eu propus, tu muito gentilmente, como sempre, aceitou, né? O Paulo Fux, que é advogado, Não sou que... economista. Economista. Ah, tu não é advogado? Não, sou economista. Economista de formação pela PUC do Rio Grande do Sul. Ah, tá bom. Eu não sei se isso é uma vantagem ou não, Não, mas tudo bem. também não sei. O que que é melhor, será? Ser advogado ou ser economista num Brasil onde advogados e economistas resolvem mandar na vida alheia, né? Melhor é ser No engenheiro. caso, eu acho que é melhor ser advogado para nos defender desses caras aí que tentam fazer, dos Uhum, economistas que querem prescrever, né, para nós como a gente deve viver. uhum, Mas então, tu que é economista, que tem aquele programa maravilhoso chamado Tapa da Mão Invisível, para o qual eu já fui convidado 3 vezes, né? uhum. Ótimas participações. Muito obrigado. O que gerou uma ciumeira enorme no Fábio Osterman, né? A gente sabe disso, né? Tem que convidar logo o Fábio Osterman, senão tu vai perder um amigo, É, já, Paulinho. já foi 2 vezes, está exigindo a terceira já. Pois é isso aí. É uma questão de idade, né? Eu só fui 3 vezes porque eu sou mais velho que ele, né? E... Mas o teu programa é fantástico, o teu e do Júlio Santos, eu escuto sempre, né? Legal. Que vai ao ar aos sábados, né? Uhum, E, e a outra atividade que tu tens é de captação de recursos, né? Para uhum. projetos específicos. Sim. Como economista, não poderia ser diferente.
Uhum. E a pauta o tema de hoje que eu propus seria discutir exatamente sobre como financiar a nossa democracia representativa, né? Ou como a sociedade deve dar recursos monetários, financeiros, para os políticos representá-la, né? Uhum. No Brasil, infelizmente, a gente tem a forma compulsória, onde o governo tira o nosso dinheiro através dos impostos e distribui aí para aquele bando de ladrões, de gangues, que usa esse dinheiro para se promover, para inclusive as ideias que nós discordamos, né? Quer dizer, um absurdo, é uma violência contra a liberdade de expressão, porque eu, que não concordo com nada daquilo que aqueles caras defendem, estou pagando para eles poderem dizer todas aquelas asneiras que dizem, né? E mais, poderem se eleger e agravar ainda mais a situação do país, seja no aspecto moral, ou seja no aspecto concreto, né? De geração de riqueza, distribuição de riqueza, etc. Eu joguei para cima esse Uhum. tema e eu queria que tu fizesse assim, discorresse a respeito disso, me dissesse como é que o empresariado, ou as pessoas físicas, de um modo geral, profissionais liberais, mesmo servidores públicos e tal, podem ajudar aqueles que representam os nossos valores, tá? E de que maneira a legislação brasileira permite e qual é o objetivo último desses legisladores que impuseram o fundo partidário e o fundo eleitoral para a sociedade, no sentido de se perpetuar no poder, etc., e todas aquelas artimanhas que eles têm. A palavra está contigo, Paulinho. Te agradeço a aceitação do convite. O programa é teu aqui, por completo. Não, muito obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um tema que é bem espinhoso, né? Tu falou uma coisa ali que a gente está financiando as pessoas que defendem ideias que a gente não acredita, mas pior, a gente está financiando pessoas à força que a gente sabe que ao tomar o poder vão nos impor coisas que a gente não acredita, né? E isso é, é uma situação tragicômica que nós todos não temos como fugir, porque tu não tem como deixar de financiar os políticos através do fundo eleitoral, né? Então, tipo, aquelas pessoas todas que têm ojeriza a política, e eu, enfim, eu entendo perfeitamente, mas, tipo, tu gosta ou não, te envolva ou não, tu tá financiando à força os teus malfeitores, né? E tu pode tomar uma decisão toda vez que tem uma eleição de pelo menos tentar ajudar aqueles que estão indo contra aquelas ideias que tu está sendo submetido, que são coletivistas, enfim e tal, mesmo que tu não seja uma pessoa que acredita nas nossas ideias, né? A pessoa tem que entender que, tipo, olha, tu está sendo forçado a financiar algo que tu não acredita. Isso vai ter impacto certamente na tua vida. Então, Claro. se tu não financiar, se tu não ajudar, e vamos tirar um pouco do financeiro, vamos pensar no mais macro. Eu não me lembro de quem é a frase, mas é aquela frase famosa, tipo, o ônus daquelas pessoas que não gostam de política serem governadas pelas que gostam, pelas que se envolvem. Então, tipo, acreditar que a gente consegue ficar imune da política e, tipo, eu vou pagar o que eles têm aqui para me cobrar todo ano e eles vão embora. Tipo, é só ver, esse ano eles não foram embora, eles impuseram novas restrições. Então, tipo, todo ano vem uma nova carga estatal em cima do peso daquelas pessoas que trabalham para custear o que elas não acreditam. Então, chega um ponto que tu tem que pensar assim, olha, ou eu vou me envolver de alguma maneira, né, ou eu vou continuar sendo sempre sujeito a essas questões. Então, se tu for... Ontem mesmo eu estava falando com o empresário para trazer dinheiro para uma campanha lá que eu estou apoiando. Também, eu, no caso, é aí que tá a questão, acho que trabalho individual, assim, tipo, apoia aquelas ideias que tu acredita, né? Não é pelo, uma coisa genérica, né? Eu envolvi em algumas poucas campanhas, pessoas que eu acredito nas ideias, não tenho nenhum Claro. arrependimento até hoje, né? E a gente sabe que no meio, especialmente meio liberal e tal, é meia dúzia que acaba contribuindo e ajudando a financiar aquelas pessoas que a gente acredita.
e muito a contragosto dos demais, né? Então, quando 2014, eu ajudei na campanha do Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten, tipo, foi o primeiro candidato com aspectos mais liberais a vermos aqui no Rio Grande do Sul em muito tempo, e foi Uhum. uma dor, tipo, o pessoal apoiar e tal. Obviamente, depois, quando ele já tinha cumprido o seu mandato inicial como deputado estadual e adquiriu reconhecimento e tal, foi muito mais fácil na segunda parte, daí tipo, ele conseguir crescer a sua candidatura, e não só em termos, né, de votos, mas enfim, de acesso, de coisa do tipo. Então as pessoas gostam de apostar em cavalos ganhadores, digamos assim. Mas tu também Claro. tem que ter uma noção de que tem muita gente que está começando hoje uma carreira para deputado, desculpa, para vereador, que daqui a se der certo, se for eleito e cumprir as ideias que está defendendo, pode ser que há 2, 4 anos, 6 anos, vai estar concorrendo a um cargo de deputado e vai ter um impacto talvez muito maior, vai ser muito mais fácil. Mas as pessoas agora não querem, muitas vezes, se envolver com aqueles candidatos que não são renomados. Mas é parte, de novo, do trabalho. Tipo, tu tem que acompanhar o que está sendo feito na política, independentemente do teu viés. Acompanha, porque tu tá sendo sujeito a isso, entende? Então, tipo, ficar alheio à política não quer dizer que a política vai ficar alheia a ti. Então, isso, o financiamento é só mais uma parte disso, entende? Isso é aquela frase famosa da Ayn Rand, né? Você pode se evadir da realidade, mas não Uhum, pode se evadir das consequências de ter se evadido da realidade, né? exatamente. Isso se aplica certamente a esse caso. Uhum. Então, É, eu acredito, Roberto, que isso é uma coisa assim, naquele livro do Niall Ferguson, A Grande Degeneração, ele conta, aham. ele pega os números de entidades sem fins lucrativos, de assistência mutual e de cooperação, enfim, de organização sem fins lucrativos que ajuda, tipo, para ajudar a comunidade, tal, como elas decresceram em número e apoio e membros ao longo da ascensão da social-democracia no Ocidente e como elas minguaram significativamente. E isso é tipo aquela percepção macro, assim, ah, não, agora o Estado está me cobrando, ele cobrava 20% do que eu arrecado todo ano, agora está cobrando 40%, mas ele diz que vai cuidar dos pobres. Mas só olhar para a rua, os pobres não foram cuidados, né? E as pessoas, então, largaram de mão as entidades sem fins lucrativos, pararam de se preocupar com os próximos, e daí com o próximo, e depois disso, o problema continua ali, e agora tu tem que sim. Claro. E tipo, tu pode escolher, eu não vou me envolver com nada fora da política, tipo, eu já estou pagando o governo para isso. Mas é exatamente esse tipo de mentalidade que fez com que o Brasil ficasse nesse, tipo, nessa situação bizarra, onde o pessoal, tipo, o empresário que está sendo cobrado, impostos extorsivos, que não fazem nenhum sentido, são contraditórios entre eles. Tipo, ele não consegue imaginar a necessidade de financiar um partido que vai contra justamente esse aparato estatal. Porque, tipo, somente um partido político que no poder, com legitimidade democrática, vai conseguir ir contra, por exemplo, um órgão que nem a Receita Federal, que emite sei lá quantas normas por dia. Tipo, quem mais vocês acham que vai contra essa instituição? Tipo, ninguém vai sozinho na pessoa física fazer isso. Então, tipo, tu não financiar alguma ideia que vai contra isso, tu vai ficar sempre sujeito a ela. Tem 3 pontos aí que tu levantaste que eu gostaria de explorar um pouco mais. Uhum. O primeiro deles é o seguinte, que a intervenção governamental é tão grande, a partir do momento em que se institucionalizou o estado de bem-estar social, né, que é o que a social-democracia nos legou, né, desde que se Uhum. instalou no poder, é que os empresários, principalmente os criadores de valor, eles são de tal maneira cooptados ou, digamos assim, intimados, né? Intimidados pelo poder do Estado, que muitos deles se veem na obrigação de dar dinheiro voluntariamente. Hoje já não é mais o caso depois dos fundos, né? Os fundos eliminaram essa. Essa é uma vantagem, digamos assim, uma externalidade positiva, né, dos fundos, que é aqueles empresários que se viam obrigados a dar dinheiro para as pessoas com as quais eles não concordavam. Por exemplo, eu vi aqui empresas de Porto Alegre dando dinheiro
para Luciana Genro, por exemplo. Né? Por quê? Porque tem medo que quando a Luciana Genro, e caso a Luciana Genro assumisse o poder, fosse retalhar a falta de contribuição daquela empresa. Né? Então, é uma coisa, essa imoralidade, essa coerção é uma coisa assim que torna a nossa vida um caos, né? Porque tu não consegue mais tomar decisões baseadas na moral. Né? Isso é um absurdo. Então, esses foram os dois assuntos que eu queria explorar um pouco mais, que é o fato do estado de bem-estar social ter começado essa perversão e o grau de intervenção que faz com que nós tenhamos que apoiar aqueles que a gente discorda, até voluntariamente, porque nós nos sentimos intimidados por isso. Né? E a terceira questão diz respeito à própria democracia representativa, né? Porque muito se fala, porque o custo da democracia representativa é necessário, né? Nós precisamos financiar a democracia para evitarmos viver num país que seja autocrático, como se democracia fosse sinônimo de liberdade. Né? Então, o próprio financiamento da democracia, da maneira como é aqui, mostra que democracia não é sinônimo de liberdade. Porque se fosse, nós não precisaríamos ser obrigados a financiar os nossos antagonistas. Né? E muito menos de votar neles, é obrigatório de votar. Isso é a coisa mais... Também, já começa por aí. Mas tu não concorda comigo que é síndrome de Estocolmo, Roberto? Essa necessidade, tipo, que muitos empresários, inclusive, vêm, tipo, eu vou lá, vou financiar o meu opositor, a pessoa que vai, inclusive, que vai me trucidar se ela tiver a chance. Só que, tipo, é aquilo, mas esse cara vai ganhar o poder, então eu tenho que dar algum jeito de agradar ele, porque senão ele vai ser pior ainda, mas, tipo, é a mentalidade de um refém, basicamente. É a sanção da vítima, né? Exatamente. Quer dizer... Já disse isso. Ela disse tanta coisa com relação a isso. É difícil tu não ir lá buscar, né, claro. os pensamentos dela. Porque ela realmente resume, ela torna a coisa... Ela sintetiza muito bem, né? E de fato, a dificuldade que a gente vê, eu sei porque eu procuro... por amor à causa, vamos dizer assim, facilitar a vida dos candidatos, né? Eu olho para mim e vejo, eu jamais entraria na política. Eu, como pessoa física, Roberto Rachevski, jamais entraria na política diretamente. Tá? Não é do meu perfil, nem a Cláudia permitiria, né? Vamos ficar entre nós, tá? Okay? Eu não quero ter a minha vida pública, né? Eu quero ter a minha vida pública aqui, por exemplo, com quem eu gosto, com quem eu admiro, etc. Agora, isso me leva a crer que esses que vão lá são heróis, né? Precisam do nosso apoio. E o nosso apoio ele tem que ser dado desta forma, ou através do apoio moral, do fornecimento de ideias, da discussão constante a respeito das decisões que serão tomadas, né, para que as decisões sejam corretas, né, da opinião, da crítica constante. A crítica constante é fundamental, porque se tu aprecia um candidato ou alguém que já está no poder, tu não colabora em nada tu ficar adulando o cara quando o cara erra, né? A real contribuição vem com a crítica, né? E a outra forma é através de recursos financeiros, porque aqueles que criam valor, que estão preocupados em produzir, em criar, em comerciar, em empreender, etc., investir, eles não têm tempo para esse tipo de atividade, tá? Então eles têm que municiar aqueles que se dedicam a isso para que os seus interesses sejam defendidos.
Se tu O que que tu pegasse, acha? eu acho que é bem por aí mesmo. Se a gente pensasse assim, todo mundo que reclama de intervenção estatal, de impostos muito elevados, contraditórios, da relação com o Estado de alguma maneira, né? Não, se você não faz um trabalho, né? Que não são as pessoas que estão vendo essa live aqui, obviamente, são pessoas que já têm algum nível de engajamento, geralmente, senão o cara não estaria aqui. Mas, tipo, as pessoas que elas conhecem, que nós conhecemos, que não querem participar da política de alguma maneira, elas ainda assim estão sendo controladas pela política de alguma maneira, e que se todos nós, a massa difusa de pessoas que é afetada pelas decisões políticas, né? Então o cara vai lá e aumenta tal determinada regulação, todo mundo vai pagar um pouco mais de imposto, tipo, marginalmente, não faz diferença no nosso dia, mas a soma das Claro, intervenções torna o Brasil o que ele é, e tipo, e as pessoas, eu quero ficar alheio a isso. Tipo, tu não está alheio. Tu estás alheio na tua reação, mas tu ainda é súdito, ainda é submetido às decisões daqueles que estão envolvidos. Então, tipo, então pensar o empresário, o profissional liberal que tem recursos financeiros e tipo não tem tempo, e obviamente a gente sabe que consome tempo, tu acompanhar a política, tu saber quais são as ideias, mas tipo, escolhe o teu filtro, escolhe a pessoa que tu acredita que tem os valores que tu defende, que está ali publicamente defendendo essas ideias e apoia essa pessoa. Então isso é uma coisa que funciona muito bem para aqueles que já conhecem minimamente que eles já estão envolvidos. Mas está falando de um funil de vendas, né? Então, tipo, esse cara que vai doar dinheiro, ele é a ponta do funil. Anterior a ele, tem uhum, o cara que está acompanhando política levemente por cima. Está começando a ver que tem algo que está errado no seu dia a dia, mas ele não está muito preocupado a ponto de querer financiar ou se doar, nem que você não tem dinheiro, enfim, não tem disponibilidade financeira, se doar de alguma outra maneira para ajudar aquelas ideias que tu acredita. E tem o cara anterior, da base do funil, que é esse cara que está alheio. Esse cara está alheio, ele só acorda quando tem uma eleição ou quando determinado, enfim, jornalista chama a atenção dele para uma coisa, ele fica indignado, vai para as redes sociais, reclama. Só que, tipo, essa pessoa, ele tá levando porrada da vida política o dia inteiro. E ele não tá percebendo o que está acontecendo. E essa pessoa, tipo, a gente tem que ter um trabalho de tentar trazê-la para mais perto, para mostrar. Esse é o grande trabalho dos liberais, né? É demonstrar o quanto a nossa vida é afetada por decisões que não estão no nosso controle, que são pessoas sem dúvida. fora que estão tomando essa decisão. Então, é isso, eu acho que isso vai de acordo com o nível do funil que tu estás, entendeu? Então, se tu tem amigos que ninguém gosta de falar de política, a primeira coisa é mostrar para eles que, na verdade, elas estão sujeitas a decisões políticas. O cara que já sabe alguma coisa e, tipo, não tem muita certeza, posicionamento, beleza, convida ele a estudar. E é aquele negócio, nós, né, Roberto, a gente tem essa percepção, pode ser um pouco de petulância, mas, tipo, eu não tenho nenhum problema que meus amigos leiam esquerda, social-democratas e liberais. Eu duvido que se tu ler os três, vai voltar aqui me dizendo que tu é marxista ou social-democrata. Mas a questão é que as pessoas não leem, elas não querem estudar. Só que ao mesmo tempo elas querem reclamar do que o Brasil não anda, o Brasil está nesse buraco. Então é um círculo vicioso, onde a própria vitimização é o que mais acontece, entende? O Brasil é horrível, por isso que eu não me envolvo, mas o Brasil é horrível justamente porque tu não te envolve. O Brasil, exatamente, ele tem, não só o Brasil, como em outros lugares do mundo também, né? Ele Uhum, tem seguido essa trilha, não apenas porque esses que tiram proveito do nosso trabalho têm agido intensamente, mas sim porque nós temos nos omitido e nos omitimos por muito tempo, né? Eu estava conversando ontem, se eu não me engano, eu não sei, eu tenho feito lives diárias, né? Eu acho uhum, que foi ontem com o Greg, é, a respeito dos liberais da política, né? Os uhum, liberais da política é uma coisa assim que é um fenômeno extremamente recente, né? Quer dizer, a partir do momento em que nós tivemos a Revolução de 64, né? Quando os liberais foram todos eles afastados da política, não apenas da política, mas também da academia, do meio cultural. Quer dizer, as ideias liberais sumiram do Brasil, né? uhum, E a esquerda tomou conta. Isso graças aos militares que tomaram o poder naquela época, né? uhum, Enfim, então,
para tu teres uma ideia, na política, só o Roberto Campos, que era um socialista, né, e se tornou liberal ao longo da sua vida, mais por experiência propriamente, e também por inteligência, ele era o único liberal envolvido com política partidária, né? Não tinha mais nenhum. E nós seguimos isso até recentemente. E essa participação política, ela começou a se ver nessa geração, a geração desse pessoal aí na faixa dos 20, 30 anos, né, majoritariamente, porque um grupo de empresários resolveu investir tempo e dinheiro na difusão das ideias liberais e, posteriormente, também no apoio financeiro àqueles que aprenderam que era o liberalismo para que entrassem na política, né? Como é o caso das pessoas que tu já citaste, aí, o Marcel e outros, né? O Fábio Osterman, enfim, mais recentemente o Camozzato e tal, né? É um ecossistema, né, Roberto? A gente está falando aí são vários componentes, né? Nem todo mundo tem que se envolver com política, nem todo mundo tem que ir lá, enfim, fazer necessariamente, sei lá, alguma movimentação política. Eu não sou uma pessoa filiada, né? Então, tipo, mas eu apoio o Partido Novo, especificamente, muito significativamente, porque uma das coisas é que o Partido Novo não usa dinheiro público para financiar suas campanhas, esse tipo de coisa, mas é um ecossistema, aqueles que cada macaco no seu galho, né? Então, se tua especialidade é gerar riqueza, valor no mercado, vai gerar riqueza. Só que não esqueça que justamente, tipo, a tua existência no mercado depende de um determinado conjunto de leis e valores que são defendidos. Isso tem que ter o teu representante lá, porque esse eu vi, o Eduardo Estima falou isso quando ele participou do evento participou no episódio do Tapa. Ele falou, tipo, a Assembleia Legislativa abre 5 dias de semana. Tipo, eles estão lá sempre, toda semana, abrindo, fazendo novas leis e tem a Câmara de Vereadores, tem o Congresso Nacional. Esses caras nunca fecham, entende? Então, tu acreditar que a cada 2 anos tu vai, tipo, eu vou votar e vou trazer 3 votos aqui, vai ser o suficiente. Bom, beleza, melhor que zero. Só que para tu conseguir justamente ampliar isso, tem que ter um comprometimento. Então, tipo, escolha a pessoa que defende os valores que tu acredita e vista a bandeira, tipo, a cada 2 anos e depois cobre o resultado da pessoa. É isso aí. Esse é o básico. Tem 2 coisas que eu queria observar. Em primeiro lugar, tu te esqueceu da Margaret Thatcher, né? Porque a gente sabe que não existe dinheiro público, né? O dinheiro esse que vai para esses políticos, ele foi roubado de nós à força pelo governo, né? Para que esse pessoal possa manter-se todos os dias quebrando as nossas pernas, tirando a nossa riqueza, para que eles não precisem trabalhar. Quer dizer, vão viver como parasitas, né, do nosso esforço, do nosso trabalho. Não apenas dos empresários, mas também dos trabalhadores, né, que produzem, criam valor, né, na sociedade. Exatamente. Esse é um aspecto, apenas um parênteses. A outra questão que me veio à mente agora, como tu sabes, eu sou presidente do Instituto Liberdade, né? E teve uma iniciativa, eu não estou criticando a iniciativa, eu acho que tudo é uma questão circunstancial, tem um efeito eventual e tal, até positivo, mas existe aquele dia da liberdade dos impostos, né? Que ocorre uma vez por ano para demonstrar exatamente a data a partir da qual, em tese, né, o governo não cobraria mais impostos. Quer dizer, tudo que a gente produziu num determinado momento, de 1º de janeiro daquele ano até um determinado momento, o governo tirou da gente e o resto a gente ficaria livre. Eu acho que isso dá uma mensagem distorcida, pervertida da realidade, né? Porque nós não ficamos livres de impostos nunca. Não há dia da liberdade dos impostos, infelizmente, né? Todos os dias, quando a gente
compra, vende, aluga, Quando tu liga a luz da tua investe. casa, ligou a luz da tua casa, Olha, tu nunca para de pagar impostos, em nada. Tá sempre correndo alguma conta que exatamente, tá pagando impostos. exatamente. Tu tem milhares de pessoas trabalhando para tirar de ti aquilo que tu produz, Uhum. né? E aí as pessoas não investem um centavo ou investem muito pouco, tirando, obviamente, as exceções de praxe, né? É, naqueles políticos que poderiam lutar contra esses que praticam roubo, estelionato eleitoral, etc., na política, né? Eu tô falando a verdade, né? Vamos usar os conceitos como eles devem ser usados, né? Eu não sei se isso te choca, mas eu já tô, Sabe que não. eu já tô vacinado, né? Sim, É, nesse aspecto, né? Eu sei que tu concorda comigo, né? com certeza. Então, o que que tu me diz assim? Qual é o apelo? Como é que tu que lida com esse tipo de coisa? Duas coisas eu quero saber. Primeiro, como os candidatos que defendem as nossas ideias se sentem perante esse quadro deprimente? Como aqueles que apoiam se sentem perante esse quadro deprimente? E como se comportam? Qual é a ideia daqueles que não fazem absolutamente nada para não fazerem? Tu tem como traçar assim digamos assim, fazer uma análise? Ó, entrou aí o tapa da mão invisível. Ó. Um dos meus Eu sócios aí tá acompanhando. vou cobrar depois não, o jabá aqui. Então, Não, então, eu vou pelas. faz uma análise psicológica aqui, ou psicoepistemológica desse teu público. Então, minha percepção de vendedor, né, Roberto? Porque eu acho que, primeiro, a pessoa que não faz ideia ou não está preocupada, ela muitas vezes é aquilo que a gente comentou antes, assim, ele não está prestando atenção, acontece alguma coisa que chama atenção e a pessoa vai lá e olha e diz, que absurdo, isso aqui é seja para a esquerda ou para a direita, fica indignado, passa a raiva, a pessoa volta para o seu mundo. Só que, tipo, essa pessoa ela tá aquela ignorância dizem que é ignorance is bliss, né? A ignorância traz felicidade. É uma mentira, porque essas pessoas estão sujeitas, devido à ignorância delas, a todos os desmandos estatais que elas estão ignorando. E, tipo, ok, não estou prestando atenção muito e tu está sofrendo os efeitos. Isso eu acho que é o pior caso, né? Mas a pessoa, talvez ela não sofra, porque ela É o não. cara que faz questão de ser cego, né? Exatamente, exatamente. Então, ok, eu acho que tipo, tu pode até sofrer menos, talvez por não saber tudo que está acontecendo, não precisa necessariamente acompanhar tudo que é notícia, mas tipo, dá para ver dá para ver que de vez em quando, pelo menos, por mais que tu tape teus olhos, a política sempre se infiltra na nossa vida. Bom, o candidato, eu acho que o candidato talvez o que mais sofra desses três aí. Porque o candidato, ele tá, primeiro, tá que nem falou, tá se disponibilizando para um ambiente público, tá colocando a sua vida justamente numa vitrine, ele tá pedindo voto, e no caso do Novo, pedindo dinheiro para financiarem ele. Tipo, isso é dor em cima da dor. Porque as pessoas já não querem falar de política, e segundo, elas não querem doar para a política. Então o cara tá se sujeitando bastante, realmente são heróis porque ele está se sujeitando a algo que nenhuma das pessoas comuns está sujeita a fazer, né? E por isso devem Uhum. ser louvados aqueles que não utilizam recursos públicos. Porque é muito fácil fazer uma campanha política se tu tem uma conta recheada de dinheiro que nem a Manuela. Óbvio. Esse dinheiro não é da Manuela, é nosso, né? Que foi parar para o Estado, porque foi roubado, e agora o Estado está entregando para a Manuela. E se isso não te deixa brabo, é porque tu não está prestando atenção, entendeu? Isso tem que te Sem provocar alguma dúvida. reação. Então, e o terceiro são os financiadores, as pessoas que estão doando para a política de alguma maneira. Essas pessoas elas estão olhando para essa realidade, estão dizendo assim, olha, eu vou fazer o que eu posso para tentar ajudar, né? Só que são muito poucas as pessoas que estão disponíveis e eu entendo também. Tipo, vou lá eu financiar político. Tipo, quem que vai saber daqui a 4 anos esse cara vai, sei lá o que ele vai defender, entendeu? Por isso
escolher não só pessoas, mas partidos, né? No caso, eu não vejo, honestamente, muitos partidos fora o Novo, que defendam de forma sistemática um conjunto de ideias que tu sabe que daqui a 2 anos os caras não vão estar voltando atrás. Por mais que tem várias coisas que eu discordo do Novo, mas eu sei que pelo menos eles não vão estar indo e voltando nos posicionamentos de acordo com o que convir politicamente, né? Sim, Então, existe um core, existe Isso, e vamos lá, se ele não seguir o core, se ele for contra as ideias que estavam sendo defendidas, ou um dos candidatos que eu estou apoiando, né, tipo, se ele violar aquilo que ele publicamente defendeu, eu vou ser o primeiro a denunciar. Assim como tu vai ser, Roberto, a gente não tem, ninguém aqui é fã de político, porque o político vai salvar o Brasil. Não, é uma pessoa, está se sujeitando a um martírio público, está buscando algo, ela não é um santo também, ela está buscando o seu auto-interesse de alguma maneira, justo, não está pedindo, não está usando dinheiro público para começar para perseguir os seus sonhos, isso já é algo melhor do que a média dos políticos brasileiros. Agora, se a pessoa for contra aquelas ideias, então vamos denunciar. E daí o cara que está financiando, ele sabe que de um jeito ou do outro ele está atrelando o seu nome ainda mais, porque vai ficar registrado lá junto ao registro do TSE, se ele doou campanha para alguém. Então, tipo, isso é uma coisa que certamente leva as pessoas a ficarem um pouco mais reticentes. Mas é aquilo, tipo, é um círculo vicioso. Se nós, que acreditamos que é importante reformar esse país, que acreditamos que é importante botar dinheiro nas ideias corretas, não o fizermos, quem é que vai fazer? O Novo não está pegando esse dinheiro, esse fundão aí para financiar as suas candidaturas. Então, tipo, o Novo vai crescer gradualmente. E é isso que tem acontecido. Mas diga de passagem, que bom, vai crescendo aos poucos e vai aprendendo com a jornada. Porque não adianta tu crescer organicamente de forma muito expressiva se as ideias que a gente espera que aquele partido defenda não se disseminam entre os que participam do partido, né? Quer dizer, demora. O PSL. É isso. Esse é o partido que cresceu do nada, explodiu. Qual é a qualidade dos representantes do PSL? E o que teve de empresário doando dinheiro para esses Arigó? Esses caras foram eleitos aí, mas é impressionante. Tipo, o cara surgiu do nada, comandante tal, fulano tal. E tipo, esse cara, qual é isso? Que ideias esse cara defendeu historicamente que tu sabe? Zero. Mas deram dinheiro. Por quê? Por causa do imediatismo político. Vamos dar base ao presidente Bolsonaro. Só que isso é um tiro no pé. Porque tu tem que defender ideias e não pessoas. Se os caras tu tá falando do Bolsonaro? Eu achei que tava falando do Marquesan. Não, também. É a mesma também caso, é a mesma coisa. É o mesmo caso, né? E o Tu falou do PSL ou do PSDB? Tu falou PSL e eu entendi PSDB. Não, eu falei PSL porque o PSL explodiu da noite pro dia, né? A partir do momento que o Bolsonaro são os dois candidatos, um monte de gente doou dinheiro, elegeram. E qual é a qualidade desses caras? Nenhuma. Nenhuma. E tá aí, né? Então, isso a gente viu ontem, né? Com a questão do SUS, né? Chega a ser patético. Bolsonaro está sofrendo da regressão à média. A média dele histórica era estatista, ele teve um período fora da média, agora ele está regredindo à média, que é um fenômeno comum, diga-se passagem. Vai acontecer com todo mundo. Agora, digamos assim, apenas para fazer uma metáfora, né? As ideias já estão no DNA dele, né? Dificilmente, a não ser fazendo um enxerto, né? Ele vai conseguir tirar, e mesmo assim periga regredir mais tarde, né? Isso me leva a perguntar para ti o seguinte: a importância dessas instituições que a gente vê, o IEE, o Instituto Liberdade, o Clube Farroupilha, o IFL, o Líderes do Amanhã, enfim, o Mises Brasil, né? A gente vê muitos políticos participando da política que vieram exatamente dessas instituições, né? Até, de certa maneira, contrariando a sua origem, né? O IEE, por exemplo, ele foi criado para formar empresários que atuassem nas associações de classe para acabar com o corporativismo tradicional aqui dos gaúchos, né? Aqueles acordos espúrios com o governo, seja para obter privilégios, né? Que era o que normalmente acontecia, ou também para defender direitos, né? Quando eram atacados, né?
Aí não é espúrio, aí é moralmente defensável. Então, o IEE que tinha esse propósito, de repente a gente viu ele, talvez até pela participação em maior número dos advogados que passaram a frequentar o IEE, né? Antes era praticamente só empresário, depois começou a ter advogados com empresas, com bancas de advocacia e tal, e se começou a focar mais na política partidária do que propriamente na política empresarial, né? E o resultado disso foi muito positivo, no meu modo de entender, porque a gente já tem políticos que são oriundos do IEE participando da política de forma brilhante, né? Influenciando o seu meio, tá? Porque tem uma coisa assim que lá no IEE a gente aprendeu, né, Paulinho, que é o seguinte: não adianta tu querer ser o melhor empresário do mundo se o teu ambiente de negócios é desfavorável, né? Se o governo cria tantas barreiras que por melhor tu seja, tu não vai conseguir criar os valores que tu tem potencial para fazê-lo, né? Pelo contrário, se tu é um cara realmente visionário, se tu é um cara que cria e sente esse refluxo estatal, né, que te impede de fazer as coisas, muitas vezes tu acaba sendo tentado a te unir ao governo e até atrás, muitas vezes, de reservas de mercado, de benefícios, subsídios, etc., que são apenas privilégios, né, que ninguém tem direito, tá? E então, essa questão de nós passarmos a atuar na política para melhorar o ambiente de negócios ou para melhorar, digamos assim, a sociedade de um modo geral, buscando esses ideais que a gente ainda discute, né? Livre iniciativa, propriedade privada, Estado de Direito, que resulta no livre mercado, isso começa agora a aflorar. E há outras instituições que estão sendo criadas também, tem o tal de Renova BR, né? Tem outras instituições, o próprio Novo, né, tem a sua fundação, que estão tentando estabelecer parâmetros, né, cultura, ideias que guiem a ação política das pessoas. Porque não adianta tu entrar na política e não ter as ideias certas, né? Tu vai fazer as mesmas porcarias que os outros já estão fazendo. E as nossas ideias, certamente, para uma sociedade que pretende ser civilizada, baseada na privacidade, baseada no voluntarismo, nas trocas livres e espontâneas, as nossas ideias são muito melhores, né? Porque elas prescindem da coerção, né? A gente não defende que um grupo de pessoas armadas vá lá e tire o que é teu para dar para os outros, né? Concordo. Quer dizer, de que maneira tu acha que a gente deveria investir mais, os próprios empresários, esses que se dedicam, que também são heróis, são tão heróis ou mais heróis ainda do que os políticos, né, que os representam, né, que nos representam, porque tem que fazer duplo papel, né? Participam da política e ainda tem que criar valor, né? Eu acho a primeira coisa, eles têm que convencer os colegas empresários que não se envolvem, que dizem que isso tudo é bobagem, que não tem que se envolver. Tem que fazer a simples matemática para dizer o seguinte: olha, o Brasil está na segunda década perdida em 30 anos. Segunda, dos anos 80 e agora a última década. Tipo de crescimento estagnado. Quando o crescimento fica estagnado, o mercado consumidor como um todo, ele entra em... A briga pelo consumidor aumenta muito mais. Porque tu não está disputando o novo consumidor, não está disputando o aumento dessa riqueza, onde vai ter uma pizza maior para todo mundo buscar, tu está disputando uma pizza cada vez menor ou a mesma, entre os mesmos concorrentes, vai todo mundo se degladiar até o fim, e quem sobrar por cima, quem vai ser o mais competente, ou enfim, mais sortudo, inúmeras razões. Só que o ponto é, essas pessoas estão, tipo, quando tu é um empresário já engajado, tu tem que trazer as pessoas que não são engajadas. Que é, por exemplo, o que o Salim Matar fala,
né, de que tem que trazer, pô, pessoal, tipo, faça a sucessão para o empresariado mais velho, né, faz a sucessão da tua empresa, vem para a política, porque tipo, precisamos de vocês. E é isso, precisamos de financiamento daquelas pessoas, não sempre os mesmos, a gente precisa que mais pessoas venham para cá, para trazer justamente umas ideias, trazer ideias que vão permitir que o Brasil não tenha novas décadas perdidas. Ou seja, o teu mercado não vai ser do mesmo tamanho, ele vai ser um mercado em ascensão, em crescimento. Isso vai ter mais capacidade para todo mundo ganhar mais dinheiro. Porque tem que pensar se, tipo, o empresário, né, Roberto, sabe tão bem quanto eu, tem uma visão de longo prazo. Tipo, ninguém aqui está abrindo uma empresa pensando, eu vou fechar ela daqui a 5 anos. Geralmente o cara está abrindo um negócio porque ele está visualizando uma oportunidade de mercado, mas a ideia dele é tornar aquilo uma fonte de riqueza, uma fonte de renda, não só para ele, a partir do momento que ele tem filho e tal, ele quer deixar algo além. Muitas vezes a empresa é um filho à parte, é o resultado de anos de esforço, de suor, de lágrimas que o cara quer deixar para o futuro. Só que se tu tiver um ambiente que é contrário a essas ideias, ele vai inevitavelmente derrubar a tua empresa por melhor que ela seja. Então, se tu não investires numa melhora de ambiente de ideias, e na verdade, digamos que o Brasil fosse Liechtenstein, o Brasil tivesse agora no ápice do liberalismo hoje aplicado em termos de governamentais, né, onde o governo não se mete em nada, basicamente, quase nada da economia. E, tipo, capitalismo laissez-faire. Laissez-faire. Se tu tivesse isso e não tivesse financiamento e não tivesse apoio para as ideias corretas se manterem na frente, se manterem politicamente ativas, em algum tempo tu perderia essas mesmas liberdades. Isso, o Ronald Reagan teve essa frase, né, que era, tipo, a liberdade está a uma geração sempre de ser perdida. E é isso, as pessoas, tipo... Então, se tu quer ter uma visão de longo prazo para tua empresa, tu tem que ter uma visão de longo prazo para o teu ambiente institucional também. É visão de curto prazo tu pensar somente no teu negócio e não pensar naquilo que vai subjugar o teu negócio se tu não investir nele. E o Ronald Reagan dizia isso porque ele sabia, né, que o gosto pela liberdade, o desejo de liberdade, a maneira como se defende a liberdade, ela não é transmitida pelo DNA, pelo sangue. Né? Nós somos tábula rasa. Né? A gente nasce, na minha opinião, né, a gente nasce sem moral e conhecimento inato. Tá? A gente tem a nossa estrutura mental e, como a gente vai ser educado, a gente vai então estabelecendo a nossa visão de mundo, enfim, a nossa moral, etc., o nosso gosto pela política. E o que falta no Brasil é isso, quer dizer, na realidade não falta isso. O que nós temos é que a população, de um modo geral, inclusive os empresários, inclusive aqueles que sofrem na mão dos políticos, esses coletivistas estatistas que a gente tem, elas são treinadas, educadas, doutrinadas a acreditar neste coletivismo estatista, né? Que nós, indivíduos, devemos estar sempre a serviço dos outros, a serviço da sociedade. Nós somos meio para um outro fim que não a nossa própria felicidade, a nossa própria satisfação, né? E mudar isso é uma coisa complicada, tem que fazer. E aí a gente vê assim a educação na mão do governo, né? Quer dizer, tudo é feito para que essa situação se mantenha. E se aqueles que criam valor que não fizerem alguma coisa para que isso mude, realmente não vai mudar, né? É impressionante, tipo, como as pessoas não percebem, tipo, como é que a gente chegou nesse ponto, né? Tirando razões históricas, mas pensar assim, a partir do momento que o governo dominou a educação e determina o conteúdo que é ensinado em sala de aula, independente de ser particular ou público, daí, tipo, como é que depois isso te surpreende que quando essas crianças fazem 18 anos, elas vão votar de acordo com aqueles valores que foram ensinados para elas? Então, tipo, tu tá perdendo a guerra cultural na escola, com professores que não acreditam nos seus valores e que ficam muito mais horas do dia com teus filhos do que tu fica em casa. Então, tipo, tu não lutar contra isso é estar sujeito aos resultados disso.
É simples Sim, assim. tu imaginar que tu possa construir uma sociedade livre de pessoas independentes, quando na escola formam coletivistas estatistas, com É, tipo, mentalidade desse tipo, não tem como, é uma ilusão, é um auto-engano, né? mas não precisa, não tem razão. O bom é o seguinte, né? Toda a sociedade poderia ser reformada da noite para o dia, no sentido de mais liberdade, mais justamente criação de valor, menos Estado, bababá, daí Uhum, níveis diferentes de quanto Estado cada um quer, que pode discutir bastante. Mas, tipo, poderia ser feito muito rapidamente, se as pessoas simplesmente entendessem que isso é importante e valorizassem isso. Só que então é claro, aquilo. Vamos olhar como estratégia de vendas, né? E pensar que tem muita gente que tá, essas pessoas que estão alheias, a primeira tarefa é trazer elas para dentro da realidade. É tipo, para de tapar os teus olhos e acorda para o que está acontecendo contigo. Esse é o primeiro ponto. Para a segunda parte, para a pessoa que está já minimamente envolvida, mas que ainda não enxerga valor naquilo, no sentido de ter que se envolver mais, ela também tem que trazer para ela, dizer, olha, tu pode não estar envolvido, mas o cara do PSOL tá. O cara do PT está envolvido. E pior, ele está envolvido com o teu dinheiro. Porque quem está financiando ele é a máquina pública, que quem custeia é tu. Então, tipo, primeiro, entender que a defesa dos valores é a coisa que tu vai. Talvez a coisa mais significativa que tu vai ter para transformar a realidade. E agora, final das contas, é o seguinte: independentemente de como é que está o estado da nação, se mora aqui no Brasil, em Singapura, Coreia do Norte, primeiro, tu vai primeiro, se tu está ciente do que está acontecendo à tua volta, tu está ciente também de como te proteger do que está acontecendo à tua volta. E começa a ter claro. algum jeito de agir, nem que seja para te salvar. Né? Porque esse é o pior, o cara que está tão fechado, ele tapou os olhos, ele caminha para a desfaladeira abaixo e nem percebe. É. Na realidade é o seguinte, nós aqui no Brasil nós somos aquele sapo cozinhado em fogo brando, né? Uhum. E agora com a Dilma que levantaram, que elevaram o calor do fogo a Uhum. níveis insuportáveis, aí Uhum. o pessoal resolveu pular da panela, né? É isso aí. Por isso que a Dilma contribuiu tanto para o avanço do liberalismo no Aham. Brasil, né? E eu Porque aposto. Eu aposto que mostrou. sim, ela mostrou a realidade, ela é exatamente isso, ela aumentou a temperatura muito rápido. Ela, na verdade, o Jair, o segundo mandato de Lula e tal. Só que o ponto é, Sim. essas pessoas todas que acordaram, né, a maioria delas voltaria a dormir, ao meu ver, Roberto, se quando a gente tiver uma próxima social-democracia light, que fosse lentamente em direção ao desfiladeiro, as pessoas não, elas estariam bem de boas e voltariam a não se preocupar com isso e ficarem sujeitas aos mandos dos governos. É o que acontece na Europa. Né? Os europeus não estão prestando atenção, está o Banco Central Europeu imprimindo euro, uma hora vai dar uma quebradeira desgraçada, mas ninguém vai ter visto, não tem um movimento Não liberal só lá, acordado né? Lá nos Estados nos Unidos Estados e aqui no Unidos. Brasil também, né? Isso, a gente vai sofrer No- porque a gente vai. E mesmo mais liberais que a gente seja, não vai dar tempo da gente se preparar pelo tamanho da nossa economia versus a deles. Mas é exatamente Quer isso. dizer, nós tivemos o problema da Dilma, agora nós temos o problema da social-democracia e a forma como resolveu enfrentar a pandemia, quer dizer, com Uhum, um autoritarismo absurdo, né? O uhum, autoritarismo tão absurdo que até alguns liberais se fascinaram por ele, né? é, Foram é, convencidos de que realmente a liberdade individual pode ser um mal para a sociedade. Eu nunca vi disso, né? é o medo. Eu acho que é o medo, Roberto. Acho que o medo é o maior É motivador. psicológico. É psicológico, é É. instintivo. Né? As pessoas. Eu até entendo no início tu ter tido um pouco de receio, assim, tipo, tá, a gente não sabe a periculosidade do vírus, mas, tipo, depois. Não param. Isso é a influência é o consequencialismo da defesa das ideias, né? Daí sempre É o muda. pensamento mágico, né? É. O pensamento mágico. Tu acha que tu vai sofrer daquilo, Uhum. mesmo que todos os fatores que a realidade te expõe dizem que não. E não só isso, como tu não tem uma defesa moral, essas pessoas, esses liberais eles são muito mais consequencialistas, eles acreditam muito Ah, sim, mais sim, sim, sim. em defesa Perfeito. utilitária daí o É. que é utilitário vai de acordo com que evidências tu tá lendo
e a qualidade dessas evidências, a tua qualidade de identificar as melhores evidências e algum princípio moral de até onde tu está sujeito aí. E essas pessoas que sucumbiram mais fácil à ideia de repressão estatal. Porque, tipo, olha, as evidências tipo, majoritárias foram demonstradas são essas, então, na dúvida, eu fico com elas. Só que é assim justamente que o termo, por exemplo, liberal, nos Estados Unidos, se perdeu. Né? Foi o liberal, virou esquerdista nos Estados Unidos, por causa justamente desse posicionamento utilitarista. Exatamente. Inclusive, chegam a perverter até as ideias de John Stuart Mill a respeito do que é liberdade, né? E o que é responsabilidade na vida em sociedade. Mas tem esperança, Roberto. Tu convenhamos, tu tá mais tempo que eu aí, tá vendo. O Brasil é algo único em termos de defesa das ideias liberais. Por mais problemático que esteja, tudo não há dúvida. Mas dá esperança de ver. Se o Jean Turco fala, ele fala assim, não existe no mundo um movimento hoje dessa magnitude influenciando a sociedade que nem existe no liberalismo brasileiro. E outra, digo mais, eu acredito, tu falou muito sobre os institutos, eu acho que os institutos são muito importantes, são base do que a gente está vivenciando hoje. Porém... Eu não mencionei o Students for Liberty também que tem uma participação muito grande. Só que tem uma coisa muito maior, assim, se nós acreditamos em capitalismo, em livre mercado, a gente tem que entender que um livre mercado, muitas vezes, quando tu não tem um consumidor ainda, é um mercado que tu tem que treinar, que tu tem que ensinar a apreciar o teu produto. Por isso que o Tapa, da Mãe Invisível, o podcast que eu tenho junto com o Júlio e com o Thiago, ele é uma iniciativa com fins lucrativos, porque a gente acredita, sim, que tem que perseguir o lucro, que instituições só vão ser mais sustentáveis no longo prazo se perseguirem o lucro. Então, quem mais for fundar iniciativas, que funde empresas que defendam a liberdade como consistente princípio, que vai ser a base dos seus negócios. E tem muita empresa nova surgindo assim, e é isso que vai se tornar, eu acho, algo sustentável para o longo prazo brasileiro. Porque o meu medo é isso, o Brasil em alguns anos vai eleger um mínimo, vai ter uma convenção social-democrata, né, talvez um Luciano Huck, vai saber quem, que vai, tipo, o Brasil está quase lá para se arrumar e começar a crescer de novo. E daí as pessoas vão amainar, vai todo mundo voltar para casa, tranquilo, vou parar de preocupar com política, vou tocar minha vida. E daí é assim que vai para o desfiladeiro de novo, entende? Então, o único jeito que tu vai ter como quebrar esse ciclo vicioso é se tu tiver iniciativas privadas que buscam o lucro defendendo essas ideias. Claro, quando a liberdade realmente e a defesa da liberdade for lucrativa, né? No aspecto não apenas espiritual, intelectual, mas também material, né? Isso, que daí o pessoal pode... Na realidade é material, né? Sim. A liberdade, ela propicia lucro para quem empreende e tal, de uma maneira geral, mas eu entendo que tu está falando de um mercado específico de instituições com fins lucrativos que visem a difusão dessas ideias, né? E isso eu concordo contigo 100%. Sem dúvida. E por falar nisso, eu vou te dizer o seguinte, eu tenho feito lives diárias com vários candidatos à Câmara de Vereadores, conversei também com o Camilo Border, que é candidato à Prefeitura de Canoas, né? E eu vou te dizer assim, eu estou maravilhado com pessoas que eu nunca ouvi falar, que eu não conheço, que surgem de todos os lugares do Brasil inteiro, defendendo os mesmos valores que eu defendo há mais de 30 anos. Isso é realmente revigorante. Exatamente. É revigorante, eu ia usar outro termo, mas revigorante é uma coisa... É que eu não preciso me revigorar, eu estou sempre com vigor, né? Então, revigorante não é bem a palavra. Mas assim, talvez um estímulo adicional, digamos assim, e a comprovação de que o trabalho em torno dessas ideias valeu a pena ser feito, né? Porque realmente o número de pessoas e a qualidade das pessoas é surpreendente. Eu não imaginava que em tão pouco tempo a gente conseguiria tantas pessoas tão jovens, vindas de tantos lugares, que defendem ideias como as que a gente defende. E essa visão que o Adriano, por sinal falei hoje com ele, convidei ele para participar de uma live também, o João Turco. Ele recentemente ganhou o prêmio lá em Belo Horizonte, né, o Prêmio Liberdade também.
no mundo inteiro, eu converso por ser presidente do Instituto Liberdade, também por estar bastante tempo nesse movimento, eu converso com gente do mundo inteiro e todo mundo olha para o Brasil com inveja, né? Com admiração mais do que inveja. Porque veem que aqui realmente, apesar dos pesares, a gente está enfrentando essa corrente esquerdista que tomou o mundo de assalto, né, nas últimas décadas, e vê aflorar aí a chama da liberdade, né? E isso, porra, é algo que as pessoas que criam valor, que têm poupança e tal, têm que investir para que isso se multiplique cada vez mais, né? Eu acho que o teu trabalho é fundamental também nisso, porque tu não atua apenas na questão da formação intelectual das pessoas, mas também tu dedica o teu trabalho para que elas possam viabilizar financeiramente o seu trabalho na política, né? Ou seja, somos todos heróis da liberdade, né? É isso aí. Isso é muito bom. E dá esperança, né, Roberto? Esse é o ponto principal, assim, tipo, eu vejo tanta gente chateada com o Estado brasileiro, com o que está acontecendo, e blá, blá, blá. Eu entendo, todo mundo tem direito de ficar chateado, ninguém está feliz com a bagunça, nem o cara do PSOL está feliz com esse país. Só que a questão é, tu tem duas opções, olhar o copo meio cheio e meio vazio. Existe o copo meio cheio aqui, que é esse movimento, essas ideias que estão florescendo. Só que é aquilo, para elas crescerem e se tornarem preponderantes, se tornarem majoritárias, a gente tem que investir nelas. A gente tem que colocar suor e dinheiro em cima, ou senão elas não vão crescer na velocidade que é necessária para a gente deixar o mundo melhor para quem vier depois. Porque pode ser que não vejamos isso no Brasil se desenvolvido em X anos. Eu acho que até dá. Mas, tipo, vai depender puramente de quanto a gente se engajar nisso. Só que não precisa ser um engajamento altruísta. Tu pode te engajar nisso como negócio, como uma visão de longo prazo. Tipo, tu vai ter filho no Brasil, a pessoa, tipo, da minha idade, quer ter filho e tal. Pô, tu quer ter, daqui a 30 anos, quando teu filho tiver X idade lá, qual é o país que ele vai encontrar? Vai ser a mesma merda de país que a gente encontrou? É isso ou não? Se não quer, então começa a investir agora. Você tem que investir mais do que a poupança para ele, entende? Paulinho, nós vamos acabar o tempo aqui, porque o Instagram estabelece 1 hora, tá? Eu te agradeço de novo ter aceitado o convite. Muito obrigado. E fica com a última palavra aí para agradecer o pessoal que está nos assistindo também. Muito obrigado a todo mundo que veio. É isso aí, pessoal. Vocês já sabem a missão, então. Se envolvam de um jeito ou do outro e tragam mais gente para dentro da liberdade. Muito obrigado. E não deixem de assistir o Tapa da Mão Invisível, né? E as lives do Roberto. Que baita trabalho, também. Roberto. Obrigado mesmo. Valeu. Obrigado, um abraço. Abraço. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite.